Olá vocês, meu nome é Washington, sou professor de História da África da UERJ. A gente vai falar hoje de uma história muito interessante que é sobre a invenção dos Yorubás. A gente sabe exatamente que nosso povo brasileiro tem uma ancestralidade Yorubá, então eu queria contar um pouco para vocês essa história de como os Yorubás eles se tornaram um povo, uma identidade ali de meados do século XVIII e se afirmando efetivamente no início do século XIX. Né? Então, eu tenho que voltar um pouco ao século I da era comum, ou depois de Cristo, né? Prefiro a ideia de era comum, né? Em que existiam ali naquela região diferentes organizações estatais, né, que erroneamente se dá o nome de cidade-estado, de reino, mas elas não eram cidades-estados, não eram reinos. Isso são enquadramentos europeus, é importante pontuar isso. Mas havia uma urbanização ali em torno de alguns centros, como Oió, Ifé, Queto, Ijexá e Jebu. Né? Esses centros eles vão viver do comércio de diferentes tipos de produto, né? E, sobretudo, começam a se conectar também com essa rota árabe é uma forma errada, mas essa rota aberta por muçulmanos que chegam até o que hoje é a Nigéria, que é justamente esse território em que os Yorubás estão lá presentes. Né? Então eles estão vivendo lá, né, e começam a se desenvolver economicamente, politicamente, né, e tem um auge do poder desses povos na região ali entre os séculos 17 e 18, né, sobretudo a partir de Oió, que é o principal centro comercial, econômico e, consequentemente, político da região, rivalizando com Ifé, né, que é um centro mais religioso, mas que tem, por conta disso, também um poder político. Né? É justamente em Oió que você tem esse soberano, né, que a gente vai conhecer aqui no Brasil, que é Xangô, né, que vai ser um período de grande poder ali de Oió, né, quando ele consegue introduzir a questão dos cavalos, consegue ter um poder militar sobre os povos, dominar um pouco aquela região. Né? Então tudo isso está acontecendo, né, até o início do século XVIII, esses povos estão lá. Entretanto, alguns processos começam a acontecer ali da segunda, meados do século XVIII, que vão impactar sobre esses povos que estão lá, Oió, Ifé, Jebu, Queto e Jexá. Né? E são 4 processos que vão impactar sobre esses povos. Primeiro é um movimento extensionista do reino do Daomé, ou seja, que passa a ocupar aquela região, que passa a penetrar ali naquela região, e o Daomé vai fazer uma grande pressão sobre esses centros urbanos que estão ali, que a gente vai chamar depois de centros urbanos iorubás. Então essa é a primeira questão que está acontecendo ali em meados do século XVIII. A segunda questão, que está associada também um pouco a essa primeira, é o aumento do comércio de escravizados, de africanos que foram escravizados. Ou seja, essa expansão do Daomé também está conectada, claro, a expansão política, dentro das disputas internas ali, né, mas também está conectado com essa questão do aumento do tráfico de africanos escravizados. Um terceiro processo, que é um processo que não é necessariamente aí de meados do século XVIII, mas que é um processo também importante, que vai pressionar um pouco os povos desses centros urbanos iorubá, né, é um processo que é a entrada e pressão, né, desses muçulmanos na região. Né? Você tem espaços completamente islamizados, como entre os Alsás, que também vão fazer uma pressão aí sobre esses povos. Então, essa identidade iorubá é construída como uma reação a esses 4 eventos, ou seja, a expansão do Daomé, expansão do reino
do comércio negreiro, né, a expansão do Islã também ali sobre a região, e um quarto, que eu ainda não falei, né, que é o enfraquecimento político e militar de Oió, que é o principal centro ali daquela região. Né? Então, a partir de meados do século XVIII, começa a ser construído nessas cidades, Ifé, Queto, Ijexá, Oió, Jebu, uma certa noção de que eles precisavam construir uma liga, uma aliança, né, para fazer frente a esses três processos e também fazer frente a esse enfraquecimento que o Oió estava sentindo. Né? E aí começa a surgir essa ideia de uma união linguística em torno da ideia do Iorubá, né? E aí que vem a ironia dessa história, é de que quem sistematizou essa língua Iorubá foi justamente os missionários, né, que estavam ali atuando, e para melhor atuar, eles construíram gramáticas, dicionários de Iorubá, né, e os povos então, da região, né, vão usar o Iorubá, que só se referia ao reino de Oió, né, então Ifé não se referia como Iorubá, Quedo não se referia como Iorubá, e vão criar, construir e inventar essa comunidade, essa identidade iorubá. Então, assim, apenas no século XIX é que você vai ter ali na região uma ideia, uma liga, uma aliança entre esses povos e uma identidade iorubá, construída em meados do século XVIII, né, e que se afirma efetivamente ali no século XIX. Quer dizer, essa identidade iorubá, ela é importante politicamente, ela é importante dentro do campo da diplomacia, ou seja, em vez de negociar o Daomé e os povos europeus, em vez de se relacionar efetivamente com apenas aqueles centros urbanos, Ifé, Oió, Queto, vão se relacionar com essa ideia de um povo iorubá, né? Mas isso não vai impactar nas identidades locais, né? Assim, essa identidade de ser de Egbá, de ser de Ifé, de Jebu, de Oió, de Queto, de Jexá, são identidades que ainda se preservam e estão lá até os dias de hoje. Se você for no que hoje é Nigéria, em território iorubá, você vai ouvir um pouco isso, né? E às vezes não é nem Queto, são famílias dentro, ou seja, essas identidades familiares ainda estão presentes, mas essa identidade linguística iorubá é algo que foi construído ali no meados do século XVIII e ganha força ali no século XIX. Né? Para quem quiser aprofundar esse tema, assim, eu acho que no Brasil a gente tem pouca coisa do campo da história, mas esse é um tema relativamente bem estudado. Né? Eu sugeriria alguns textos do Anderson Ribeiro Oliva, infelizmente ele não publicou nenhum, assim, mas a tese dele, a dissertação dele, é um professor da UNB, tem um texto dele muito bom também ali na internet, se coloca lá também, e por ser de fácil acesso, apesar dos problemas que tem, né, o próprio Pierre Berger fala um pouco disso nas suas obras, dessa invenção da ideia de Iorubá, para quem quiser ir por esse caminho do Pierre Berger aí. Ok? Então essa é um pouco dessa história. Tchau para vocês. Conectem aí, assinem o canal e a gente se vê no próximo vídeo.